Bem-aventurados os pacificadores. Essa bem-aventurança, ela não fala simplesmente daqueles que gostam da paz. Está falando de pacificadores. O contexto dessa bem-aventurança ou do Sermão do Monte é da realidade de convivência dos judeus com os romanos, por exemplo. Os romanos dominavam o mundo conhecido naquele tempo, dominavam aquela região e, portanto, os judeus, eles queriam se ver livres do Império Romano, porque eles eram oprimidos, eram espoliados. Os judeus, por exemplo, tinham que lidar com os gentios, porque o judeu olhava para si mesmo como o único detentor das bênçãos e da graça de Deus. Mas eles tinham que lidar com isso. Então, quando o judeu pensava no Messias, ele pensava o Messias num cavalo, numa armadura brilhante, com uma espada flamejante, aquele que viria para vingar o seu povo que estava sendo oprimido. No entanto, nós vemos uma coisa interessante. Quando Jesus ele vai começar o seu ministério, então ele é batizado por João Batista e ele então em seguida é levado ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. E ali ele fica 40 dias em jejum, ao final dos quais Satanás vem para tentá-lo. E aí, depois de passar por aquela tentação, Jesus entra numa sinagoga, como era o seu costume, e é dado a ele a oportunidade de ler o livro e abre-se para ele Isaías capítulo 61. Lucas capítulo 4, por exemplo, descreve o que Jesus leu. E é interessante a gente observar isso, porque quando Jesus abre aquele livro, ele lê em Isaías 61 o primeiro verso e ele lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. Ele diz que o Espírito ele está sobre mim e me ungiu para pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, e ele para. E isso é interessante. E o texto bíblico nos mostra que Jesus, quando lê essa parte de Isaías 61, ele é rejeitado por aqueles que estão na sinagoga e eles o expulsa, né? Porque ele está lendo aquele texto, mas muita gente não entende. A grande questão é que Jesus deixou de fora uma parte desse texto. Porque quando Jesus ele lê e apregoar o ano aceitável do Senhor, ele deixa de ler, ele deixa fora da leitura o finalzinho que diz: e o dia da vingança do nosso Deus. E se o judeu esperava o Messias vingativo, o Messias que viria para vingar a opressão dos romanos, de repente está aqui Jesus deixando de fora a questão da vingança e mostrando apenas que o Espírito do Senhor deseja o quê? Restauração, cura, libertação, salvação, apregoar o ano aceitável do Senhor. É nesse contexto que Jesus depois vai ensinar sobre o ser misericordioso. Aqui, por exemplo, quando ele fala de ser pacificador, ele está dizendo daqueles que vão promover a paz. Mas promover a paz entre os iguais é fácil. Promover a paz entre aqueles que também gostam de paz é fácil. Mas aqui, Jesus está ensinando a ser um pacificador onde você é perseguido, onde você é vilipendiado, onde você é injuriado, onde você é perseguido de uma forma geral. Então, aqui, por exemplo, ele está dizendo que aqueles que são misericordiosos são os que vivem na paz que vem de Jesus, que não é vingativo. Por isso, quando Jesus chama os 70 e ele envia adiante dele nas cidades, a primeira coisa que Jesus fala para eles fazerem é entrarem nas casas e declararem: paz seja nessa casa. Nessa casa precisa ter paz, então paz seja nessa casa. É o desejo de Jesus. Ser pacificador é promover a paz, é promover a reconciliação.
É isso que o apóstolo Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, os versos 18 e 19, que ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Jesus, o pacificador, nos deu o mandado de sermos os promotores da paz. Nós sabemos que não há paz em quem não tem Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Pacificador é aquele que conduz as pessoas a Jesus, para que em Jesus possuam a verdadeira paz. Então, Jesus, o que reconcilia o homem com o seu semelhante, reconcilia o homem consigo mesmo, reconcilia o ser humano com Deus. Isso sim é bem-aventurança.